Você já sentiu que certas coisas não acontecem por acaso? Que por mais que tentemos ignorar os sinais, há algo maior nos guiando, nos alertando, nos preparando para algo profundo e transformador? E se eu te dissesse que as profecias que muitos chamaram de absurdas, exageradas ou até mesmo conspiratórias, estão se cumprindo diante dos nossos olhos? Aqui, agora, em 2025? Sim, minha querida alma em busca da verdade. Este é um tempo diferente. Não é mais uma previsão distante, uma leitura apocalíptica escondida entre páginas antigas. Estamos vivendo aquilo que foi escrito há séculos. Palavras que atravessaram o tempo, guardadas nas Escrituras, nos sonhos dos profetas e nos ensinamentos de Jesus Cristo, estão se revelando com precisão cirúrgica, como se o céu estivesse sussurrando: prepare-se, pois o tempo está próximo. Jesus, em sua infinita sabedoria e compaixão, já nos havia advertido sobre o que viria. Ele falava de guerras, de falsos profetas, de tempos difíceis, mas também de sinais celestiais e do mover de Deus entre os que mantêm a fé viva, mesmo diante do caos. E hoje, mais do que nunca, é impossível fechar os olhos para o que está acontecendo ao nosso redor. Transformações políticas globais, fenômenos naturais incomuns, o aumento do desamor, da intolerância, da corrupção dos valores, tudo convergindo para uma verdade espiritual que não pode mais ser ignorada. Neste exato momento, milhares de pessoas ao redor do mundo estão despertando, estão dobrando os joelhos, buscando respostas, clamando por direção. Elas sabem que algo mudou na atmosfera, que o tempo corre de maneira diferente e que as palavras de Jesus, tão doces quanto firmes, são mais atuais do que qualquer manchete de jornal. A oração tem se tornado o refúgio de muitos, o único canal onde o coração encontra paz em meio à tormenta. É através da oração que muitos estão recebendo discernimento. É na palavra que encontram a chave para interpretar os acontecimentos que marcam este ano de 2025. Porque a verdade, mesmo que escondida sob camadas de distração e incredulidade, sempre encontra uma forma de se revelar aos que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. E talvez você esteja aqui não por acaso. Talvez essa seja a resposta àquela pergunta que ecoa no seu íntimo há dias. O que está acontecendo com o mundo? A resposta pode estar nas escrituras que você ouviu ainda criança, no sermão que parecia esquecido ou naquela simples mensagem que dizia: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. É chegada a hora de olhar para os céus e para dentro de nós. É hora de despertar a fé adormecida, reacender a chama do Espírito Santo e compreender que nada do que está acontecendo é apenas coincidência. Cada detalhe, cada movimento, cada revelação está conectado a um plano maior. Um plano que, mesmo quando não compreendemos por completo, nos mostra que Deus nunca deixou de agir. E justamente agora, quando o mundo parece girar mais rápido e o medo tenta dominar corações, surgem revelações que não apenas confirmam as profecias, mas também nos convidam a refletir. Estamos preparados? Por quê? Porque cada revelação é um convite, um chamado para que você não apenas observe os sinais, mas se posicione em fé. E é por isso que, neste momento, quero te fazer um pedido simples, mas poderoso. Escreva nos comentários o seu pedido de oração. Não importa o que esteja enfrentando, ansiedade, solidão, enfermidade, dúvidas, crise familiar ou espiritual. Coloque ali. Escreva com fé, mesmo que seja entre lágrimas. Nós vamos orar por você. Este espaço não é só um vídeo, é um lugar de encontro, de clamor e de intercessão. A oração tem poder. Ela não é apenas uma prática espiritual, é uma linha direta com o Criador. Quando oramos, algo se move nos céus. Correntes se quebram, portas se abrem, corações são restaurados. Respostas. Jesus nos ensinou a orar não para impressionar os homens,
mas para nos conectar ao coração do Pai. E ele disse: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali estarei. Hoje estamos reunidos aqui, e o céu está atento. Vamos orar juntos. Vamos levantar uma corrente de fé, de clamor, de esperança. E se este conteúdo tocou você, se falou com sua alma, se te fez refletir sobre os tempos que estamos vivendo, deixe seu like. Isso ajuda esta mensagem a alcançar ainda mais pessoas que também precisam ouvir e sentir o que você sentiu agora. E se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva agora. Ative as notificações. Aqui, você sempre encontrará conteúdos que alimentam a sua fé, que trazem luz em meio às trevas e que revelam com base nas Escrituras o que o mundo insiste em esconder. A sua inscrição é o seu compromisso com essa jornada espiritual, e você não está sozinho. Agora, escreva seu pedido de oração. Vamos orar por você. Vamos crer juntos, porque quando o povo de Deus se une em oração, milagres acontecem. Profecias bíblicas em Mateus 24 que se cumprem em 2025. Você já teve a sensação de que o mundo está à beira de algo grandioso, algo que vai muito além do que os olhos naturais podem enxergar? Essa inquietação que paira no ar, esse sentimento de que as coisas não são mais como antes, tem um nome: cumprimento profético. Em Mateus 24, Jesus não deixou dúvidas sobre o que aconteceria nos últimos dias. Ele falou com clareza, como alguém que sabia exatamente o que estava por vir. E o mais impressionante é perceber que, em 2025, essas palavras estão deixando de ser apenas registros bíblicos para se tornarem manchetes, realidades, experiências vividas por todos nós. Jesus começa dizendo que muitos seriam enganados, falsos cristos, falsos profetas, ideologias disfarçadas de amor, de inclusão, veja como isso tem se manifestado com força. Quantas vozes hoje se levantam em nome de Deus, mas promovem confusão, divisão e até práticas que contrariam abertamente os ensinamentos do próprio Cristo. Em 2025, vivemos uma era de vozes múltiplas, todas reivindicando a verdade, mas poucas realmente conectadas à palavra. O engano não vem como algo grotesco, ele vem disfarçado de luz, e isso torna tudo ainda mais perigoso. Além disso, Jesus falou de guerras e rumores de guerras. Em um mundo hiperconectado, o medo de um conflito global se tornou constante. Notícias sobre armas nucleares, alianças militares instáveis, disputas territoriais e ameaças cibernéticas estão por toda parte. Cada nova tensão entre potências mundiais soa como um eco direto do que está escrito nas Escrituras. Não é apenas geopolítica, é cumprimento, é o tempo se acelerando. Jesus disse que todas essas coisas são o princípio das dores. E quem está atento espiritualmente sente que essas dores estão ficando cada vez mais intensas. Outro sinal apontado por ele foi a fome. Talvez, olhando superficialmente, pareça que hoje temos mais abundância do que escassez. Mas quando observamos os números, vemos que milhões ainda morrem de fome todos os anos. O paradoxo da era moderna é esse. Nunca houve tanto avanço tecnológico, mas também nunca tantos passaram necessidade. Guerras, pandemias e mudanças climáticas têm afetado drasticamente a distribuição de alimentos. Em muitos lugares, o básico se tornou luxo. Isso também é profético. E o que dizer dos terremotos em vários lugares? Eventos sísmicos estão se intensificando não apenas em número, mas em frequência e intensidade. Regiões que nunca foram zonas de risco agora tremem de forma inexplicável. Especialistas tentam explicar com dados geológicos, mas há algo mais profundo acontecendo. Quando Jesus disse em vários lugares, ele sabia exatamente o que estava dizendo. Não é aleatório, é sinal. Ele também falou da perseguição. E embora em algumas partes do mundo possamos adorar livremente, em outras o nome de Jesus é motivo de prisão, tortura
e morte. O curioso é que, mesmo nos lugares onde há liberdade, a perseguição tem assumido novas formas. Zombarias, cancelamentos, censura disfarçada, marginalização da fé cristã. O nome de Jesus continua sendo pedra de tropeço para muitos. Isso é exatamente o que ele disse que aconteceria. Há também o esfriamento do amor. Veja o que tem acontecido nas famílias, nos relacionamentos, nas igrejas. As pessoas estão mais distantes, mais fechadas, mais egoístas. O amor que une tem sido substituído pela busca incessante por reconhecimento, por status, por poder. A empatia perdeu espaço para o julgamento. A compaixão deu lugar à indiferença. Isso não é só um fenômeno social, é espiritual, é uma marca do tempo do fim. E em meio a tudo isso, Jesus deixou uma promessa: aquele que perseverar até o fim será salvo. Essa frase tão simples é o alicerce da nossa esperança, porque, apesar de todos os sinais, ainda há uma saída, ainda há um caminho de salvação, ainda há uma voz que chama no meio da escuridão. Ele está nos mostrando tudo isso não para nos assustar, mas para nos preparar. Ele quer que estejamos atentos, vigilantes, firmes, que não sejamos levados pelas correntes desse mundo, mas enraizados na verdade eterna da palavra. Quando olhamos para Mateus 24 com os olhos de 2025, percebemos que o relógio profético não está apenas girando, ele está quase no fim. E cada novo evento, cada nova notícia, cada novo conflito é como o som de um sino que nos chama de volta à essência. Oração, arrependimento, fé. Este não é o tempo de brincar com a fé. É tempo de se posicionar, de despertar espiritualmente, de voltar ao primeiro amor. Agora que você chegou até aqui, quero saber: o que você tem observado no mundo que confirma essas profecias? Escreva nos comentários a frase: eu creio que estamos nos últimos dias. Se você sente que algo espiritual está se cumprindo, e se alguma dessas verdades falou diretamente com você, comente também qual delas mais te impactou. Isso ajuda não só no engajamento, mas fortalece nossa comunidade de fé. Vamos manter essa conversa viva. Se existe algo que tem chamado a atenção de milhões de pessoas pelo mundo em 2025, são os sinais visíveis que a própria natureza tem dado. E não estamos falando de coisas pequenas, estamos falando de enchentes devastadoras em lugares que antes eram secos, secas severas em regiões que antes eram férteis, incêndios florestais que cruzam continentes, terremotos em série, furacões com trajetórias jamais vistas e o que parece ser um colapso gradual dos ciclos naturais da Terra. Isso não é aleatório. Isso não é apenas resultado de mudanças climáticas ou negligência humana. Isso é cumprimento. Isso é sinal. A natureza que geme desde a queda do homem agora grita com urgência. É como se a criação estivesse tentando acordar aqueles que ainda insistem em dormir espiritualmente. Não se trata apenas de alertas ecológicos, embora a ciência também esteja preocupada. Trata-se de uma convergência entre o natural e o sobrenatural. Há uma inquietação no planeta que acompanha a inquietação da alma humana. Quem tem sensibilidade espiritual sente no ar, na atmosfera, no olhar das pessoas. Há algo mudando, e rápido. Em várias partes do mundo, pessoas relatam o céu tingido de cores diferentes, sons misteriosos no céu, luzes que surgem e desaparecem sem explicação, animais migrando para locais incomuns como se estivessem fugindo de algo. Tudo isso pode parecer pequeno para quem não está atento, mas para quem enxerga além do óbvio, cada detalhe é um grito profético. E se antes esses eventos eram isolados, agora parecem parte de uma sequência coordenada. Um terremoto na Ásia coincide com uma tempestade solar rara. Um vulcão entra em erupção na América Latina, ao mesmo tempo que um tsunami atinge o Pacífico. E tudo isso ocorre enquanto líderes mundiais estão reunidos para falar sobre paz. Parece coincidência? Ou será que o céu está tentando dizer algo que o mundo já deveria ter entendido?
Os profetas antigos falavam que haveria sinais nos céus, nos mares e nos confins da terra. E aqui estamos, em pleno 2025, vivendo exatamente isso. A pergunta é: quantos ainda têm ouvidos para ouvir? Mas se os sinais naturais nos despertam pelo impacto físico, há um outro sinal que tem causado inquietação profunda naqueles que estudam profecias: o avanço desenfreado da inteligência artificial. Em poucos anos, saímos de assistentes digitais simples para sistemas que conseguem pensar, escrever, analisar, prever e até decidir por nós. Em nome da praticidade, temos cedido nossa liberdade a sistemas invisíveis que controlam o que vemos, o que compramos, o que desejamos. Algoritmos que aprendem com nossos comportamentos e nos moldam sutilmente, como se fosse tudo espontâneo. Mas não é. A inteligência artificial agora faz diagnósticos médicos mais precisos que muitos profissionais humanos. Escreve livros, cria vozes, rostos, memórias, pode assumir profissões inteiras. Em alguns países, já é usada para julgar processos, identificar crimes potenciais, monitorar cidades inteiras em tempo real. E onde entra a profecia nisso tudo? Em Apocalipse, é dito que viria um tempo em que uma imagem teria poder. A imagem da besta falaria, agiria, e todos seriam forçados a adorá-la, sob pena de morte ou de não poder comprar ou vender. O que parecia algo místico, simbólico, hoje faz muito mais sentido com os olhos da tecnologia. Deepfakes, robôs humanoides, avatares que interagem com perfeição, ídolos digitais sendo adorados por multidões que nem percebem que já estão sob um tipo de culto moderno. Essa imagem pode ser digital, pode ser uma inteligência com autonomia, pode ser um sistema global centralizado que monitora, pune, recompensa. Já estamos vendo isso em pequenas doses: passes sanitários, pontuações de crédito social, controle sobre quem pode falar ou não nas redes, banimentos sem aviso. E o mais assustador, tudo isso é aceito pela população em nome da segurança, da ordem, da saúde. Um povo que abre mão da sua liberdade por conforto é um povo pronto para ser dominado. Há poucos anos, parecia exagero falar em IA governando o mundo. Hoje, há líderes defendendo que decisões políticas e judiciais deveriam ser tomadas por máquinas, pois seriam mais imparciais. A inteligência artificial já sabe mais sobre nós do que nós mesmos. E tudo isso está acontecendo num momento em que o mundo clama por um salvador, por uma figura forte, por uma solução universal. A profecia não diz quando, mas diz como. E tudo que foi descrito está se alinhando, como peças de um quebra-cabeça que finalmente começa a revelar a imagem completa. Não estamos falando apenas de tecnologia, estamos falando de preparação para um sistema mundial de controle e adoração. Estamos falando de um espírito que já opera, mesmo que muitos não percebam. Um sistema que oferece soluções, mas que cobra algo muito mais valioso em troca: a alma. Esse é o tempo em que precisamos abrir os olhos, precisamos discernir, precisamos orar como nunca antes. Se você sente que estamos vivendo isso agora, escreva nos comentários a frase "Eu vejo os sinais" e compartilhe o que mais te impressiona nesse avanço da tecnologia: a precisão, a velocidade, o controle. Deixe sua opinião, sua percepção. Seu comentário pode abrir os olhos de alguém que ainda não entendeu o que está acontecendo. Vamos conversar sobre isso. Vivemos dias em que a fé, outrora sólida como rocha, tem se tornado fluida, moldável, adaptada aos interesses humanos. A apostasia, ou seja, o abandono consciente da fé genuína, não chegou com estrondo, mas com sutileza. E é essa sutileza que a torna tão perigosa. Ela se infiltra nos púlpitos, nos discursos, nas canções e até nas orações. A igreja moderna, em muitos lugares, tem se tornado um palco. Palavras suaves, mensagens motivacionais, frases de efeito,
Fala-se de bênçãos, de sucesso, de autoestima, mas evita-se o arrependimento, a cruz, a renúncia, o juízo. O evangelho da graça foi trocado pelo evangelho do conforto. E o Cristo crucificado foi substituído por uma imagem diluída de um Jesus que apenas aprova, nunca corrige. Em 2025, essa crise espiritual atinge o seu ápice. Muitos templos estão cheios, mas de corações vazios. A palavra é pregada, mas não é vivida. Pastores se tornaram influenciadores. Ovelhas viraram audiência. O altar perdeu sua santidade e virou uma vitrine de performance. E o mais alarmante, muitos nem percebem que estão caminhando para longe da essência. Há igrejas que abraçam ideologias contrárias às Escrituras em nome da inclusão. Há pastores que negam abertamente milagres, dons e até a divindade de Cristo. Tudo em nome da modernização. Mas será que o Evangelho precisa ser atualizado? Ou será que somos nós que precisamos voltar às raízes? A confusão é tanta que hoje uma pessoa pode visitar 10 igrejas diferentes e ouvir 10 doutrinas opostas. Algumas incentivam práticas místicas, outras negligenciam completamente a oração. Há as que promovem o acúmulo de riquezas como sinal de espiritualidade. E ainda há aquelas que se calam diante do pecado, com medo de perder membros. Tudo isso faz parte do grande plano profético. A Bíblia diz que muitos se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores. E é isso que vemos, multidões sendo guiadas não pela voz do Espírito Santo, mas por emoções, modismos ou até manipulação espiritual. A igreja, que deveria ser coluna da verdade, tem se tornado, em alguns casos, um lugar de tropeço. E esse é o cenário perfeito para o surgimento do engano global. Quando as pessoas perdem a referência da verdade, qualquer mentira bem contada se torna plausível. É por isso que precisamos de discernimento, de olhos espirituais abertos, de fome pela palavra pura, de líderes que não busquem aplausos, mas almas. Este não é o tempo de seguir qualquer vento de doutrina. É tempo de aprofundar raízes, de buscar o secreto, de firmar-se na rocha. E enquanto a fé verdadeira é abandonada, o mundo físico grita em guerra. Nunca antes estivemos tão perto de conflitos de escala global. Em 2025, as tensões geopolíticas chegaram a um ponto crítico. O que antes eram ameaças, agora são ataques reais. O que era uma disputa diplomática virou confronto armado. A guerra já não é apenas com tanques e mísseis, ela é econômica, cibernética, cultural. É uma guerra pela mente, pela verdade, pelo domínio. A profecia de Jesus em Mateus 24 se cumpre com precisão. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. E não é só ouvir. Estamos vendo Rússia e OTAN em confronto velado, China e Taiwan. Israel em constante tensão, a América dividida internamente, a África em rebeliões que passam despercebidas, guerras civis, golpes, revoltas populares. É como se o mundo tivesse perdido qualquer chance de estabilidade e, mais uma vez, muitos olham e não veem. Acham que é apenas política, que são disputas locais, mas é espiritual, é profético. Esses conflitos estão preparando o cenário para algo muito maior, a necessidade de uma liderança mundial, uma figura que traga paz, mesmo que falsa. Uma estrutura que una as nações em um só propósito. Parece familiar? É o que Apocalipse descreve. O mundo pedirá um salvador humano e aceitará o engano como solução. E a guerra será o argumento para a entrega da liberdade. Medo é uma ferramenta poderosa, e muitos líderes a utilizam para implementar controles cada vez mais severos. Enquanto isso, o povo sofre. Famílias são destruídas, crianças crescem em meio ao som de bombas. Jovens são convocados para morrer por causas que nem compreendem. E tudo isso acontece enquanto os poderosos assinam acordos que só beneficiam seus próprios interesses. O mundo está em ebulição. O relógio corre. E os que discernem os tempos sabem.
Isso não vai parar. Isso vai escalar. Mas mesmo nesse cenário caótico, há esperança. Há uma promessa para aqueles que estão firmados em Deus. A paz verdadeira não vem das nações, vem do alto. E enquanto o mundo se prepara para batalhas visíveis, os filhos de Deus se posicionam em oração, jejum e vigilância. Eles sabem que nossa luta não é contra carne ou sangue, e por isso não temem. Eles vigiam, eles esperam, eles se mantêm fiéis. Se essa palavra te confrontou ou te despertou, escreva nos comentários: não serei enganado. E me diga, o que mais te assusta nesse cenário de guerras e crise espiritual? Qual foi o momento em que você sentiu que algo mudou no mundo? Quero ler seu relato. Vamos manter essa conversa viva. Você já percebeu como a palavra liberdade se tornou mais um slogan do que uma realidade? Em 2025, a ideia de viver em uma sociedade livre parece cada vez mais frágil. O que antes era direito, hoje precisa ser autorizado. Há uma vigilância silenciosa crescendo nos bastidores das grandes estruturas de poder. E tudo isso tem sido feito de maneira sutil, gradual, quase imperceptível, exatamente como as profecias anunciaram. A promessa de segurança se tornou o argumento perfeito para justificar o monitoramento constante. Dispositivos conectados, câmeras em todos os lugares, dados coletados a cada clique. Nossos passos, nossas conversas, nossos gostos, tudo sendo registrado e analisado por sistemas que aprendem com nossos comportamentos. O controle não vem com violência, mas com sedução. Ele promete praticidade, proteção, agilidade. Mas o que está por trás dessa proposta? O que perdemos em nome da conveniência? Hoje, há países em que uma simples opinião nas redes pode resultar em censura, punição ou exclusão. Há sistemas que classificam o comportamento dos cidadãos, atribuindo pontuações sociais que determinam acesso a crédito, emprego ou viagens. Parece ficção, é realidade. E pior, está se espalhando silenciosamente como uma névoa que cobre o mundo inteiro. Cartões digitais com identificação biométrica, obrigatoriedade de aceitar termos invisíveis para acessar serviços básicos, rastreamento de localização em tempo real. Tudo isso está se tornando normal. Mas você já parou para pensar quem controla quem controla? Quem fiscaliza o fiscal? Os governos dizem que é para nosso bem, mas a palavra de Deus já alertava que viria um tempo em que ninguém poderia comprar ou vender sem um sinal. O cenário está sendo preparado, estamos sendo condicionados. Aos poucos, a liberdade deixa de ser um direito divino para se tornar um privilégio concedido pelo sistema. E ao mesmo tempo em que o mundo mergulha nesse controle global, o centro das atenções proféticas volta-se mais uma vez para um pequeno pedaço de terra, Israel. Sempre que falamos de profecias, Israel é o coração do enredo. E 2025 trouxe à tona uma série de eventos que recolocaram a nação no centro das decisões mundiais. Guerras, alianças, ataques e principalmente decisões políticas envolvendo Jerusalém têm despertado debates e tensões internacionais. O que muitos veem como apenas um conflito regional é, na verdade, o palco de um plano espiritual muito maior. Israel é mais do que uma nação, é um relógio profético. Cada passo que o país dá, cada decisão, cada ataque recebido ou revidado, tudo está alinhado com os escritos bíblicos. Zacarias profetizou que Jerusalém seria um cálice de tontear para as nações. E é exatamente o que vemos. Os olhos do mundo estão fixos ali. Por quê? Por que esse território tão pequeno provoca tanto alvoroço? Porque há algo que os olhos humanos não entendem, mas que os olhos espirituais enxergam com clareza. A volta de Jesus está profundamente ligada ao povo de Israel. Nos últimos anos, o número de judeus messiânicos aumentou.
O Evangelho tem alcançado corações em Tel Aviv, em Jerusalém, nos kibbutzim, em comunidades que antes rejeitavam completamente a ideia de Jesus como Messias. Há uma movimentação silenciosa, mas poderosa, de avivamento. Ao mesmo tempo, o aumento do ódio contra Israel também se torna evidente. Antissemitismo camuflado, campanhas de deslegitimação, boicotes econômicos, tudo aponta para o cumprimento das profecias que diziam que todas as nações se voltariam contra Israel. 2025 marcou também o fortalecimento de pactos estratégicos entre Israel e outras potências, alguns de paz, outros de pura conveniência. Isso remete à profecia do falso acordo de paz, aquele que durará pouco e será quebrado com violência. Não é apenas política, é cumprimento. Estamos vendo os atores se posicionarem no palco da história. O terceiro templo voltou a ser assunto. Grupos já estão prontos para sua reconstrução. E você sabe o que isso significa. A palavra é clara. Quando esse templo for erguido novamente, grandes eventos proféticos serão desencadeados. Muitos olham para a Europa, para os Estados Unidos, para a China, e sim, há sinais ali também. Mas quem entende de profecia sabe que tudo gira em torno de Israel, porque foi ali que tudo começou, e será ali que tudo se concluirá. O Messias nasceu em Israel, foi rejeitado por muitos ali, mas ele voltará, e quando voltar, seus pés tocarão o Monte das Oliveiras. Cada conflito, cada tratado, cada pedra lançada em direção a Jerusalém é um passo a mais em direção ao fim e ao novo começo que Deus prometeu para os seus. Estamos em um tempo em que precisamos mais do que nunca abrir os olhos espirituais. O controle está se intensificando, a liberdade está se esvaindo e Israel está sendo reposicionado para cumprir seu papel no final dos tempos. Se você está sentindo isso, se algo dentro de você diz que tudo isso faz sentido, então não ignore. Ore. Busque discernimento. Estude as Escrituras. Conecte-se com o que Deus está fazendo na terra e não se cale. Se esse trecho falou com você, escreva nos comentários: Israel é o relógio de Deus. E se você já percebe sinais de controle onde vive, compartilhe sua experiência. Que situação te alertou? Que acontecimento te fez perceber que estamos perdendo liberdade em troca de ilusão? Vamos conversar. Seu comentário pode ser o despertar que alguém ao seu lado está precisando. Talvez uma das marcas mais profundas e angustiantes dos tempos que vivemos em 2025 seja essa: o amor está se apagando. E não é uma impressão, é uma realidade que pode ser sentida no olhar das pessoas na rua, no comportamento nas redes sociais, nas conversas familiares, nas reações cotidianas. Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E é exatamente isso que estamos vendo. O mundo parece anestesiado diante da dor do outro. Crianças passam fome em plena era digital e ninguém se importa. Vizinhos vivem lado a lado, mas sequer se conhecem. Famílias vivem debaixo do mesmo teto, mas não se escutam. O amor, que antes era força, vínculo, alicerce, agora é descartável, superficial, condicional. Basta abrir qualquer jornal ou rede social e você será bombardeado com notícias de violência extrema. Crimes cometidos por motivos banais, jovens matando por diversão, pais tirando a vida de filhos, filhos levantando a mão contra pais, feminicídios, suicídios, massacres em escolas, tudo isso se tornou comum. A banalização do mal é uma das provas mais gritantes de que estamos nos aproximando de um tempo profético. O que antes chocava, agora viraliza. O que antes era repulsa, hoje é conteúdo. E as pessoas consomem isso todos os dias, sem perceber que estão, pouco a pouco, perdendo a sensibilidade. É como se uma couraça estivesse sendo colocada sobre os corações. E essa frieza não se limita à violência física, ela se estende à indiferença emocional. As pessoas não têm mais paciência para ouvir, para aconselhar, para chorar junto.
Há uma pressa constante, um egoísmo disfarçado de autocuidado, uma dureza disfarçada de foco em si mesmo. Amar exige esforço, renúncia, entrega, e em tempos onde tudo é imediatista, amar se tornou quase um ato revolucionário. Mas é justamente nesse contexto que os verdadeiros filhos de Deus devem se destacar. Porque onde o amor humano se esgota, o amor de Deus se manifesta com mais força. E é esse amor que ainda resgata, ainda cura, ainda transforma. Enquanto o mundo se esfria, Deus está aquecendo corações dispostos. E é aqui que começamos a perceber outro fenômeno profético que se intensificou em 2025. Os sonhos e visões que estão sendo derramados sobre pessoas simples, comuns, anônimas. Aquilo que o profeta Joel anunciou, que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu espírito sobre toda a carne, está se cumprindo de maneira intensa e inesperada. Jovens, adultos e até crianças têm relatado experiências sobrenaturais, visões com eventos que aconteceram dias depois, sonhos repetidos com os mesmos símbolos, chamados para a intercessão durante a madrugada, palavras de conhecimento sobre pessoas que nunca viram, e principalmente uma urgência. Jesus está voltando. É impressionante ver o quanto esses relatos têm se multiplicado. E não se trata de pessoas religiosas, estudiosas da profecia ou figuras públicas. São homens e mulheres que, no silêncio do seu quarto, têm sido visitados com mensagens espirituais claras. Algumas pessoas têm visto cidades sendo destruídas, outras enxergam luzes intensas cobrindo determinados lugares. Há quem relate ouvir trombetas durante o sono. Outros têm sido levados a clamar por pessoas específicas sem saber o motivo, apenas sentindo a dor que não é deles. Em todos os relatos, uma coisa é comum: um chamado ao arrependimento, à santidade, à vigilância. É como se o céu estivesse derrubando todas as barreiras religiosas e alcançando aqueles que ainda têm um coração sensível, disposto a ouvir. Deus não está mais falando apenas nos púlpitos. Ele está falando nos quartos, nas cozinhas, nos ônibus, nos corredores dos hospitais. E Ele fala com aqueles que param para escutar. É impossível ignorar a frequência com que esses testemunhos têm surgido. E mais do que isso, é impossível negar que o conteúdo desses sonhos e visões está completamente alinhado com as Escrituras. Deus não está trazendo novidade. Ele está lembrando o que já foi dito, com intensidade renovada. Alguns desses relatos incluem até mesmo detalhes sobre eventos climáticos, decisões políticas ou pessoas públicas que pouco tempo depois aparecem envolvidas em escândalos ou tragédias. Outros são simbólicos, cheios de imagens proféticas, mas que se revelam com o tempo. E o mais importante, há uma paz indescritível em quem recebe. Mesmo quando o conteúdo da visão é forte, há uma certeza de que Deus está no controle, de que nada escapa aos seus olhos, de que o tempo do fim não é motivo para pânico, mas para preparação. Se há um momento em que precisamos valorizar esses sinais, é agora. Os céus estão falando, a natureza está clamando, as nações estão se movendo, e o Espírito Santo está derramando discernimento sobre aqueles que buscam. Por isso precisamos ouvir com atenção, examinar tudo à luz da palavra e não desprezar as profecias. Muitas respostas que você tem buscado podem vir através de um sonho. Muitas confirmações podem chegar por meio de uma visão. Deus ainda fala. Ele nunca deixou de falar. Mas agora Ele está gritando. Se esse trecho despertou algo dentro de você, escreva nos comentários: Senhor, fala comigo. E se você já teve algum sonho ou visão que te impactou, compartilhe aqui. Conte como foi, o que sentiu, o que entendeu. Sua experiência pode ser uma resposta para alguém que está buscando um sinal hoje. Vamos manter essa atmosfera de fé ativa. Não há mais tempo para viver uma fé morna, superficial,
baseada em conveniências ou moldada pelas pressões de um mundo cada vez mais invertido em seus valores. O cenário atual nos exige algo que há muito tempo foi esquecido por muitos: arrependimento genuíno. A Bíblia nunca prometeu conforto eterno nesta terra. Ela prometeu salvação, transformação, renascimento espiritual. Mas tudo isso começa com a consciência profunda de que somos pecadores, de que precisamos de redenção e de que o tempo da graça não é eterno. Em 2025, estamos diante de uma urgência espiritual jamais vista. Tudo ao nosso redor grita por santidade. Não aquela santidade plástica baseada em aparência ou rituais humanos, mas a santidade que nasce de um coração quebrantado, que deseja agradar a Deus mais do que ao mundo, mais do que a si mesmo. Arrependimento não é só dizer "me perdoa", é mudar a rota, é abandonar o pecado, é rejeitar o que o mundo diz que é normal para abraçar o que Deus diz que é certo. Vivemos cercados por distrações, tentações e uma avalanche de estímulos que tentam nos manter distantes da presença de Deus. A santidade hoje é quase um ato de resistência, mas é esse o caminho estreito, o caminho que Jesus descreveu como sendo difícil, mas que conduz à vida. O mundo precisa ver cristãos que vivem o que pregam, que oram no secreto, que perdoam sem interesse, que andam na contramão do egoísmo e da impureza. O chamado de Deus não mudou. Ele continua dizendo: "Sede santos, porque eu sou santo." Ele não espera perfeição, mas espera entrega, espera disposição, espera verdade. O arrependimento é a chave que abre o céu sobre nossas vidas. E a santidade é o estilo de vida que nos mantém debaixo dessa presença gloriosa. Não dá mais para fingir, não dá mais para brincar de cristão. O tempo do juízo se aproxima e a voz do Espírito está chamando aqueles que querem ser parte do remanescente fiel. O arrependimento não nos envergonha. Ele nos liberta, ele tira o peso da culpa, ele cura as feridas da alma e nos reposiciona. Em um mundo onde tudo é permitido, viver uma vida separada para Deus é a maior prova de amor que podemos oferecer. A santidade começa na mente, no coração, nas escolhas pequenas do dia a dia. Ela se reflete em como tratamos as pessoas, em como usamos nosso tempo, em como reagimos ao que nos fere. É uma jornada, mas é uma jornada urgente. Deus está levantando vozes nesse tempo. Está despertando os que estavam adormecidos, está derramando arrependimento sobre os que antes se julgavam justos. E está chamando todos nós, sem exceção, para uma vida mais profunda. Você não precisa saber tudo, não precisa estar pronto. Só precisa dizer: "Eis-me aqui, Senhor." Ele faz o restante. Ele limpa, cura, transforma, capacita. Mas a decisão tem que partir de nós. Em tempos proféticos, a resposta mais sábia que podemos dar é voltar para Deus, reconhecer onde erramos, pedir perdão, recomeçar. Ele não rejeita um coração quebrantado. Não importa o quão longe você tenha ido, o Pai está de braços abertos, esperando por você. Tudo o que Ele quer é o seu coração. Não pela metade, não em dias alternados, mas por inteiro. Porque só assim Ele pode cumprir tudo o que planejou para a sua vida. Você foi chamado para um tempo como este. Você está vivo agora não por acaso. Há um propósito. E esse propósito começa quando você se rende, quando deixa de lutar com suas forças e passa a caminhar debaixo da direção do Espírito. Esse é o tempo de alinhar sua vida com o céu, de colocar as coisas em ordem, de buscar o primeiro amor, de se consagrar. Não espere o próximo sinal, não espere a próxima tragédia, não espere o mundo piorar ainda mais. Deus está te chamando agora, e o momento é esse. Se você chegou até aqui, isso não foi por acaso. Esta mensagem foi preparada para tocar corações como o seu, sedentos por algo verdadeiro, profundo e eterno.
Queremos saber como este vídeo falou com você, como o Espírito Santo se moveu no seu interior, o que você sentiu enquanto ouvia cada palavra, cada revelação, cada alerta. Por isso, deixe aqui nos comentários. Eu senti a voz de Deus neste vídeo. Diga também como essa mensagem te impactou. Você sentiu que precisa mudar algo? Que precisa voltar a orar? Que precisa pedir perdão a alguém? Compartilhe. Sua história pode ser o ponto de partida para a transformação de outra pessoa. E se você ainda não é inscrito no canal, clique agora no botão de inscrição. Não estamos aqui apenas por números, mas por vidas. E a sua vida importa. Ative o sininho para receber cada novo conteúdo que Deus tem nos direcionado a compartilhar. Vídeos como este são sementes que precisam alcançar corações preparados, e você pode nos ajudar com isso. Deixe seu like. Isso fortalece nosso alcance e permite que essa palavra chegue a mais pessoas. E claro, já tem um novo vídeo esperando por você na tela final. Assista agora, continue alimentando sua fé, continue se fortalecendo na palavra. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, sua casa, sua caminhada, e que a partir de hoje você escolha viver em arrependimento e santidade todos os dias, até a volta gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo.